esse é um tema muito delicado, empresa contábil, né? Porque geralmente o pai foi a pessoa que fundou. Ele gostaria muito que o filho dele seguisse porque é rentável, porque é um negócio certo. Ele gosta muito e ele gostaria que o filho dele fizesse. Então, existem vários casos, quando eu fiz graduação mesmo, eu tinha vários casos em que a pessoa estudava contabilidade, ela falava, eu estudo contabilidade por causa do meu pai, eu odeio. Então, você já sabe que você vai ter um problema de sucessão, né? Que eu quero que a minha empresa continue, porque fui eu que criei, mas eu não tenho quem assuma os negócios da minha família. Então, na média, aqueles dados que eu passei para vocês, por exemplo, 67% das empresas fecham por problema de sucessão. Então, o que o pai acaba fazendo? Ele acaba vendendo a empresa porque ele não tem um sucessor. Então, a gente tem que olhar para duas coisas, né? Eu quero manter o negócio, não precisa ser o meu filho, mas eu quero manter o negócio e eu vou achar um sucessor entre as pessoas os meus colaboradores, e de repente pode ser um negócio bem rentável. Ele vai fazer parte da minha equipe, ele vai fazer parte da minha empresa, mas ele vai ser um sucessor. Né? Então, esses assuntos de sucessão, eles precisam de muito planejamento e muita clareza e tem que tirar um pouco a emoção, porque esse é o grande problema dos donos e fundadores da empresa, que ele tá muito atrelado emocionalmente à empresa e ele não consegue visualizar que talvez não seja essa a única solução. Eu tenho várias soluções, eu tenho várias opções para fazer a minha sucessão. Então, é importante eu planejar. Esse é o ponto. Nós temos que entender que a contabilidade online nada mais é do que uma nova modalidade de negócio, advinda da tecnologia, da inovação, principalmente da construção dos sistemas hoje de informação no que diz respeito a transações econômicas, tributárias e trabalhistas. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que você precisa entender como é que funciona o modelo de contabilidade online, que é diferente do tradicional. A contabilidade online tem um público específico, você vende apenas o serviço mecânico e não vende aquele serviço de atendimento a cliente, de geração de relatórios, de estudo à legislação, que é oriundo dos clientes que terceirizam o departamento contábil integralmente para as empresas contábeis fazer a gestão. Então tem que fazer essa separação no intuito de que uma coisa é aquele serviço tradicional da contabilidade online e o outro serviço full que as empresas devem trabalhar. Agora, uma dica importante que eu quero dar, deixe claro para o cliente, fala assim, olha, você quer ir para a contabilidade online? Você vai comprar o serviço mecânico. Comigo aqui nós vamos cobrar um honorário um pouco maior e, em decorrência disso, nós vamos estar cuidando do seu departamento contábil de forma integral e te ajudando no processo de melhoria dos seus processos de negócio. Essa norma que é o CPC 47, o IFRS 15, ele é uma norma mais extensa, uma norma mais detalhada em relação àquilo que existia hoje, que é o CPC 30 e o CPC 17 de contratos de construção. Bem, qual é o problema na prática? O problema é que, ao ser mais detalhada, então a norma ela esclarece vários procedimentos que hoje não são adotados por muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas que não estejam cumprindo aí rigorosamente os requisitos do IFRS. E ao discutir, ao ser mais detalhada a norma que trata de receita, a Receita Federal está aproveitando a oportunidade para disciplinar a neutralidade tributária da Receita. Então o problema é que o assunto receita para fins contábeis é um assunto de extremo interesse, de extrema relevância para fins fiscais. Então a Receita Federal entende que o CPC 47 ele é muito sensível em termos aí aos efeitos tributários das empresas. Então qualquer mudança, qualquer novidade, ou se eu estou fazendo agora aquilo que eu já deveria estar fazendo no passado, isso pode ter algum efeito fiscal. Então o que nós aqui apresentamos foram alguns exemplos práticos, né, referentes à adoção do CPC 47, mostrando, por exemplo, que isso vai gerar uma complexidade maior do ponto de vista fiscal, por exemplo, em relacionado a subcontas, que a própria norma aí que a Receita Federal vai publicar, estava em audiência pública há pouco tempo, vai exigir subcontas para a diferença entre receita contábil e receita fiscal, com efeitos também no LALUR, as adições e exclusões que as empresas fazem hoje para fins tanto do lucro real, com algumas repercussões também, mesmo para o lucro presumido em empresas do Simples, por exemplo. Nós trabalhamos com um assunto que é a substituição tributária, uma nova técnica que o Estado de São Paulo vai aprimorar em 2018. E eu chamei a atenção para alguns pontos muito importantes. Por exemplo, base de cálculo para tributação em operações interestaduais, prazo de recolhimento do ICMS por parte do Simples Nacional e novas obrigações acessórias que surgirão, né? Então,
Quem estiver interessado em participar, em conhecer essas novidades para 2018, a Unicescom tem um curso, entre lá no nosso site www.unicescom.org.br e nós temos vagas ainda para o mês de outubro e também para o mês de novembro. A repartição dos tributos, que acaba sendo muito mais visível agora para o empresário e também para o contador, porque ele também vai fazer parte de uma questão de cálculo, em razão de que nós precisamos também fazer esses cálculos para fazer a transferência do ICMS, por exemplo. Então, a partilha, que é a divisão dos tributos em PIS, COFINS e R-Contribuição, também é algo relevante nessa mudança. E em termos gerais, a modificação é realmente a mais expressiva do Simples Nacional desses 10 anos que vigora, então, a lei do Simples Nacional. E é realmente um momento em que o contador precisa se profissionalizar e realmente também mostrar o valor do seu trabalho. Então é um momento bem adequado para quem realmente quer avançar na profissão, mesmo que sejam difíceis as questões profissionais. Acredito sim que seja uma oportunidade muito bacana dos profissionais mostrarem para que realmente serve o trabalho do contador. A reforma trabalhista, como você disse, entra agora em novembro e a principal informação que eu passei para os participantes da palestra é que vai mudar a relação de emprego. Então vai depender de toda a sociedade brasileira, das empresas, dos empregados, da entidade sindical, ok? E principalmente dos profissionais de recursos humanos, né? Com a entrada de algumas modalidades como o trabalho intermitente, teletrabalho, fim da necessidade da homologação da rescisão do contrato de trabalho. Então vai precisar do esforço de todos e principalmente da boa-fé, né? Aplicando o que de fato tem que ser aplicado com a nova lei 13.467. A mudança cultural desse profissional, de como conversar com o seu subordinado, como conversar com o seu cliente, como conversar com a sociedade. Então não seria somente, repito, os conhecimentos contábeis. Um profissional, ele precisa estar ligado nessa situação que chamamos de sistêmica, ou seja, um sistema onde envolve pessoas, tecnologias, procedimentos, tá certo? Então, repito, a tecnologia vem nos ajudar nesse sentido, mas a pessoa em si precisa estar muito bem preparada com as atualizações e principalmente hoje com a ética profissional.